Oi, amigos, boa noite, boa sexta. Letícia, sempre primeira, Letícia, querida. Boa noite, Laura. Boa noite, amigos. Vocês estão me fazendo companhia nessa noite de sexta, que eu estou sozinha em casa. Meu marido viajou para ver a minha enteada no Texas. Meu filho está com a turma dele, porque passou 4 dias comigo, né? Então deu. Na casa dele. E então vocês, ó, um brinde a vocês na sexta-noite. Eu falei que eu ia abrir o meu vinho e abri. Boa noite, amigos. Esperar um pouquinho o pessoal entrar. Boa noite a todos. Eu queria... Boa noite, Lígia, querida. Eu queria começar essa live agradecendo todos vocês, primeiro nos votos para o Hall da Fama, e essa semana as mensagens de carinho, de consideração. Eu me sinto tão próxima de vocês que eu estou na minha cozinha, porque mineiro gosta de conversar da cozinha. Eu estou na minha cozinha conversando com vocês, porque é aqui que eu gosto de falar com vocês. É onde a gente coloca a nossa prosa em dia. Então eu queria agradecer imensamente vocês, o carinho, primeiro lá atrás em abril, né, os votos, porque lá em Holyoke, na cidade, né, onde o voleibol nasceu, em Massachusetts, os diretores do Instituto do Hall da Fama, eles vieram me falar: você bateu todos os recordes de votação popular. O Hall da Fama, para você entrar, você precisa, né, do voto popular, mas também dos votos da maioria dos diretores do Hall da Fama. E eles votaram por unanimidade no meu nome, muito impressionados também com os votos de vocês. Então, muito, muito obrigada. Foram muitas mensagens. Eu não consegui ler tudo, porque foram 4 dias de imersão mesmo em Massachusetts, em Boston, com as pessoas que estavam lá, com a minha família que estava lá, com a minha queridíssima Renata Barreto, minha querida amiga, irmã de alma, que também estava lá, com o meu querido irmão Rodrigo Brito, marido dela. E aí eu deixei o celular de lado, porque a Renata até puxou minha orelha: você tem que postar, cadê a blogueiragem? Cadê a blogueiragem? Mas eu filmo, tiro foto para depois, se eu poder revelar as fotos, fazer aqueles livros, e eu acabo deixando o celular de lado. Então, muito obrigada, viu, pessoal, a todos vocês. Vocês são, assim, maravilhosos. A segunda coisa que eu quero agradecer também, e esse é um dos motivos da minha live de hoje, é pelas centenas de mensagens sobre as 3 lives que nós fizemos semana passada. Muita gente entrou em contato comigo, não apenas dizendo muito obrigada, agradecendo pela live, mas dizendo: passei para frente, assisti de novo, sentei com meu marido, sentei com a minha esposa, sentei com a minha mãe, a gente quer mudar, a gente quer fazer. Então eu fiquei muito feliz, né? Eu fiz as lives com muito, muito carinho. Fiquei até depois que deu que a gente teve aquele problema técnico na Fundação Reagan no sábado. A Lígia e eu, um dos meus braços direitos, a Lígia e eu, nós passamos a madrugada editando vídeos para que a live ficasse melhor ainda. A gente falou: tudo bem, deu problema, caímos, agora também a gente vai descer para o play e vai fazer melhor ainda. Então, muito obrigada. As lives continuam disponíveis no meu canal no YouTube. Como eu sempre falo, é um movimento que a gente começou no dia 4 de julho, não tem data para acabar. 2025 vocês vão pedir para eu ir embora do Brasil. Meu Deus, essa mulher não sai daqui, não deixa a gente em paz. Muita gente me escrevendo também: você viria para Curitiba? Você viria para Campinas? Vou.
estou acabando de construir esse site que a gente vai poder se organizar para que a viagem também ela não fique uma viagem, eu vou para cá, depois eu vou para lá, eu vou para cá, eu vou para cá, para São Paulo, interior de São Paulo, depois eu vou para o sul, depois eu vou... E vou dar um spoiler aqui para vocês, que ninguém sabe, nem o dono da Revista Oeste sabe. Mas eu vou chamar a Revista Oeste para fazer uma parceria, para a gente viajar bastante e levar esse projeto a muitos lugares no Brasil, projetos de muito conhecimento, conhecimento histórico, conhecimento econômico, de integração. Eu estava pensando uma coisa, vou para Campinas, vou para o interior do Rio, vou. Vou para a região de Bauru, Ribeirão Preto, vou sim. Pode ter certeza que eu vou só me mandar embora do Brasil em 2025. A gente não aguenta mais essa mulher, volta lá para os Estados Unidos. Eu estava pensando, depois de tudo que eu falei naquelas lives, o que a gente conversa aqui também, vou para Ouro Preto porque eu amo Ouro Preto. Durante as celebrações ali, né, do Hall da Fama, e é isso que é o legal do conhecimento histórico, quando você adquire um certo conhecimento histórico e você começa a colocar as coisas em perspectiva e você traz ferramentas que você pode usar em várias esferas da sua vida. No sábado à noite, a gente teve uma cerimônia exatamente ali no Hall da Fama, né? Todas aquelas fotos ali de, nossa, dezenas de jogadores, técnicos, muita gente se tornou meus amigos, né? Muita gente se tornou minha amiga, como eu falei até no meu discurso. Eu vou postar o meu discurso para vocês, eu vou legendar e vou postar. Mas olhando ali aquela parede e os feitos das pessoas, mas não apenas os feitos daquelas pessoas, e eu me sinto muito honrada de estar ali naquela parede, mas os feitos que nós construímos juntos, que foi o que eu falei no final do meu discurso, foi como eu finalizei, olhando todas aquelas faces, né, aquelas pessoas ali naquela parede. Os meus maiores troféus são exatamente a amizade com aquelas pessoas e as ferramentas que aquelas pessoas me deram para eu continuar seguindo em outros caminhos da minha vida. E aí foi quando eu pensei, meu Deus, o que nós estamos fazendo nesse nosso movimento é exatamente o que eu quero e o que eu quero propor, que para mim aquela parede foi um resultado do que eu acho que acontece. Nada disso, nada do que aquelas pessoas me deram, porque elas me deram ferramentas maravilhosas como seres humanos. Pessoas da Austrália, dos Estados Unidos, da Alemanha, do Japão, tanta gente ali, Noruega, tanta gente, Canadá, tanta gente que se tornou minha amiga, e que nós podemos trocar tantas experiências amargas, tanto barquinho no meio da tempestade que nós entramos juntos. E aí o que eu quero propor nesse movimento e seguirei propondo por que eu estou contando essa história? Porque nada disso, nada do que eu pensei olhando para aquelas pessoas e lembrando das ferramentas que aquelas pessoas me deram, nada seria possível se nós não estivéssemos juntos no corpo a corpo, se nós não estivéssemos no olho a olho, se nós não estivéssemos juntos passando por esses mares revoltos, juntos. Isso tudo aqui é muito legal. Muito legal. E somos gratos, né, pelo advento da internet, pela comunicação que isso aqui, os caminhos que isso aqui, eles podem abrir. Mas se olharmos a vida da internet, a minha vida com essas pessoas, elas começaram muito antes da internet.
muito antes da internet. E nós seguimos trocando essas ferramentas porque nós estávamos juntos. E é isso que eu quero propor para vocês, né? A formação desses grupos, eu quero estar também nesses grupos, propondo, mandando material, material de conhecimento histórico, de economia, de ideias sociais, de discussões humanas, de discussões para os nossos filhos, para os nossos familiares, para os nossos conselhos tutelares, que é onde a gente precisa realmente chegar com muita força, eu vejo assim. E aí aquilo me irrita, sabe? Meu Deus, não tem como esse movimento seguir se nós não sairmos daqui mesmo, porque que eu digo movimento de ação, e eu conversava, gente, tanta coisa me passou na cabeça esse final de semana, e eu vou para o meu caderninho, porque aqui, ó, eu fico escrevendo, eu tenho um monte de folha, eu sou a menos tecnológica que vocês imaginarem, e eu fico escrevendo, e eu escrevi tanta coisa, porque eu fazia essa viagem no tempo do esporte com o que acontece agora, e uma outra e essas similaridades, essas conexões, né, paralelas que a gente se propõe na vida e que só a experiência traz, né? E bom, por bem ou por mal, eu tenho 52 anos, então eu tenho uma certa experiência, ainda muito olhar pela frente e trocar com vocês. Mas uma das coisas que eu estava pensando e eu não sei se eu comecei a pensar primeiro no esporte e cheguei até a gente, principalmente no Brasil, ou se eu estava pensando na gente no Brasil e por estar ali naquele templo do Hall da Fama, aquilo fez a conexão absurdamente similar com o esporte. Que é o quê? Hoje, no Brasil, se prestarmos atenção, a gente sempre reage. Vocês já repararam que nós sempre estamos num modo de reação? É sempre reação para consertar, é sempre reação para pegar um candidato que agora vai ser o salvador. Nós estamos sempre na reação. É a reação para tentar corrigir o sistema, é a reação para voltar, para a gente tentar reagir ao marxismo hoje infiltrado nas escolas. Sempre reação. Nós não temos previsão. Eu acho que nos foi negado o caminho da previsão, da gente olhar, porque o caminho da previsão ele começa com conhecimento histórico. E ali também, naquela parede, olhando os feitos, e quando eles falavam assim, você ganhou tal prêmio, você foi melhor, me apresentando, eu fiquei ali viajando, pensando assim, só foi possível chegar até ali porque houve a previsão da minha parte, da minha equipe, de você estar sempre estudando o adversário com antecedência, você está sempre tentando prever o caminho que pode ser aplicado ali na sua frente no tabuleiro. Não é que você vai adivinhar, mas a previsão, ela expulsa esse ímpeto da reação apenas. Não é que a gente vai saber de tudo, mas a previsão, ela nos auxilia até nos momentos em que a gente não sabe fazer ou que não espera alguma coisa. Então eu vejo que o nosso momento de reação, ele é muito presente no brasileiro. É sempre uma reação. A gente está sempre reagindo. Reparem, nós nunca tomamos a primeira iniciativa. E para mim, esse final de semana, assim, acho que ficou mais claro ainda o que eu sempre penso. Quando nós temos a capacidade de anteceder algumas coisas,
o sucesso ele acontece. A gente nunca, pessoal, nunca, 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 em nenhum jogo, nenhum, zero, você chega ali num campeonato importante, Olimpíada, classificação, às vezes são torneios pequenos, mas que contam lá na frente para uma classificação olímpica. Você nunca, nunca, e eu digo nunca, de boca cheia, você nunca chega num jogo sem saber como aquele adversário joga. Você assiste vídeo, você manda gravar, você edita, você senta, você coloca no papel, aquela menina bate tantos % para a diagonal até o 10, depois do 10 ela faz isso, no final do jogo ela arrisca sempre a linha, a defesa sempre corre para cá quando eu estou atacando. Então, quando a gente chega ali, a gente consegue, é claro que a gente vai perder, né? E às vezes as derrotas, elas acontecem porque dentro das previsões dos dois times, alguém executou melhor. Tanto é que existem jogos 16, 14 no tie-break, 20 a 18, porque foi o detalhe. Mas você nunca chega em uma batalha sem saber o que está fazendo. E a sensação que eu tenho no Brasil é essa, a gente está sempre reagindo. A menina, poxa, a menina me pegou aqui de calça curta porque eu não estava esperando esse saque dela aqui na minha linha de fora. Mas se eu tivesse assistido o vídeo, se eu tivesse gravado, se eu tivesse olhado a minha estratégia, e é isso que eu quero muito implementar para esse nosso movimento. A gente sair desse modo reação e entrar no modo previsão, no modo estratégia. Porque quando a gente entra nesse modo estratégia, o que acontece? Até nos momentos que somos surpreendidos, a gente consegue respirar para saber que aquilo ali não estava nos seus planos. Você respira. Quando nós estamos no modo reação, a gente não para. A gente está naquele modo de, e agora? Vamos embora, vamos nessa. Então, muita gente, eu vejo às vezes assim alguns times que eu venci, nós vencemos, a minha parceira e eu vencemos pela percepção do comportamento corporal daquela pessoa. Vambora, agora vai, let's go! A pessoa não para de gritar e está sofrendo ali. E a gente roubando um ponto, e a gente roubando outro. Então você começa a entender, essa pessoa ela não está corajosa, ela está receosa. Então, quando você consegue compreender o posicionamento corporal da pessoa, o desespero, às vezes você até dá alguma coisa achando para que o outro ache que ele está na frente. Por quê? As doguinhas estão aqui atrás de mim, porque eu estou com uma maçã aqui que eu falei que eu ia cortar para elas. O que acontece tem uma coisa que o esporte de alta performance, ele é traiçoeiro. Porque quando você começa a vencer, é maravilhoso. É espetacular você vencer. Só que isso pode ser tão traiçoeiro, porque essa coisa do vício no vencer, sem prestar muita atenção no que está acontecendo, esse ímpeto, vamos embora, vamos isso, vamos aquilo, você deixa de pegar muitas ferramentas quando você perde. Às vezes você perde com a estratégia muito bem estabelecida, mas aí quando você desenha essa estratégia e você perde, você consegue analisar exatamente onde você perdeu, exatamente onde você errou. E é isso que eu sinto falta da gente no Brasil. Eu vejo uma reação o tempo todo. Eu vejo isso no chat do Sem Filtro. Eu vejo isso no chat do 4x4.
Chega de falar de Israel, chega de falar dos Estados Unidos, chega de falar de Macron, chega de falar. Vamos falar do Brasil. Então, quando você não tem o conhecimento macro do que está acontecendo, a gente vai sempre entrar no modo de reação. A gente vai estar sempre tentando consertar as coisas e não impondo o que a gente quer. Por isso que o conhecimento, ele é assim, ele é fundamental. Eu já estou aqui nos Estados Unidos há mais de 15 anos, e há mais de 15 anos eu falo com vocês assim, tranquilamente, o que acontece aqui, mas dá no máximo 2 anos no máximo acontece no Brasil. É impressionante como a esquerda brasileira importa todas as porcarias que a esquerda americana tem. Não tem esquerda americana, já ouvi isso, né? Não existe esquerda americana. Existe sim. E quando a gente conhece, quando a gente tem exatamente todas as páginas ali na nossa frente, nós conseguimos anteceder o movimento e sair desse modo reação. Então, o conhecimento, eu acho que para a gente olhar para o Brasil, a gente tem que olhar, hoje o mundo globalizado como a gente tem que olhar o que está acontecendo nos Estados Unidos. Por que chegou nesse ponto? O que está acontecendo na Europa? O que está acontecendo nos BRICS? O que está acontecendo? Por que ontem, antes de ontem, o Vladimir Putin disse: seria muito legal uma moeda dos BRICS? Por que ele disse isso? Será que é porque ele está sob sanções americanas? Então, estava, né, com Donald Trump. Então, a minha proposta dessa live para vocês hoje, das outras que eu fiz, é para a gente dar uma continuidade no nosso movimento. E aí eu peço muito que vocês entrem lá no meu WhatsApp, porque esse Instagram não entrega. A gente fica em shadow ban aqui para sempre. Tem uma querida, a Letícia Santos, que está aí, ó, a Lelê Santos, já cansou de me falar, que é uma querida amiga virtual que mora lá pertinho de mim, lá em Petrópolis, e ela já cansou de me falar: Ana, já é a 4ª vez que eu deixei de te seguir. Então não dá. Não dá para a gente ficar dependendo desse Instagram o tempo todo. Por isso que eu estou movendo a minha vida lá para o WhatsApp, para lá a gente vai fazer todo, né, o nosso mapa. É só você entrar no anapaulahenkel.com.br e gratuitamente você vai lá para o WhatsApp. Eu acho porque dependendo do espírito do Instagram, ele entrega ou não. Se você colocar aqui #liberdade, você recebe o link aqui no Instagram, o link para você clicar e ir para lá. Não, gente, lá não é perigoso o Instagram, porque é o meu conteúdo que está lá. Não são 60 mil pessoas conversando. É onde a gente vai usar o Instagram, não, desculpa, o WhatsApp. O WhatsApp ele vai ser um conduíte para a gente se organizar em Campinas, em Ribeirão Preto, em Goiânia, em Santa Catarina, em Curitiba, em Recife, em Brasília. Lá no WhatsApp é só um conduíte até eu criar essa plataforma para a gente começar a sair daqui e se encontrar, e conhecimento na cabeça, história, filosofia, economia, encontros, vida espiritual, vida econômica, porque para mim eu sigo acreditando, e esse final de semana foi assim, as fotografias na minha frente, isso tudo aqui, essa gente todas as ferramentas que essas pessoas me deram para que eu estivesse aqui com essas pessoas, tudo só foi possível porque nós estávamos juntos, corpo a corpo, nós estávamos juntos. Então, o WhatsApp é só um conduítezinho para a gente seguir para a nossa plataforma.
E a gente tem que sair desse modo reação, pessoal. O conhecimento da história é uma ferramenta de poder, né? O conhecimento é uma ferramenta de poder. É por isso que nós fomos privados durante tanto tempo sobre o conhecimento da nossa história, da própria história americana. O link para entrar direto no WhatsApp é anapaulahenkel.com.br. Ou então, como o pessoal está fazendo aqui, digita #liberdade. anapaulahenkel.com.br. Gratuito. Porque a gente precisa sair daqui. Nas 3 lives que eu fiz semana passada, eu fiz um disclaimer no começo, e eu não sei se vocês vão se lembrar, mas eu estava falando exatamente do nome do assunto que sequestrou todas as outras pautas no Brasil em relação ao mundo, ao Brasil, que foi a eleição de São Paulo antes do primeiro turno com Pablo Marçal. Hoje nós tivemos aí a notícia, né, do Pablo Marçal fazendo uma live sabatina com Boulos. O nome que vocês queiram dar. Então, eu fico pensando assim, é isso que a gente quer? Independentemente do nome, se é Marçal, se é Boulos, Zema, ABC, a falsidade que é a nossa política Como pode um espetáculo, um circo, como foi antes do primeiro turno em São Paulo, sequestrar pautas de tamanha importância como, por exemplo, o Brasil se levantar com o Irã, o maior financiador do terrorismo no mundo hoje, o Brasil se levantar com o Irã na ONU diante do discurso de Israel. Se vocês têm noção da gravidade disso, da gravidade do nosso querido, amado Brasil, de gente boa, gente trabalhadora, de sol a sol, conservadores, mandar o seu vice-presidente para o parlamento iraniano, para a posse do novo presidente do Irã, enquanto o parlamento grita morte à América. Vocês têm noção da gravidade que é isso? Se a gente não entende, não tem o conhecimento, como nós vamos sequer brigar pelas coisas certas dentro do país, se a gente nem entende a gravidade de um ato desse? Inclusive a foto do Alckmin, 3 ali já foram eliminados, né? Então, a minha proposta é essa, é a gente sair do modo reação, porque o que nós vimos hoje, essa foto que correu hoje do Boulos com o Marçal, para mim é surreal. É surreal porque aqui nos Estados Unidos você não vê isso. Com essa frequência e naturalidade, uma pessoa que disse que o outro fez o que fez, enfim. E aí agora está ajudando no final ou não está ajudando, enfim, na reta final agora é como se não sei, como se um aliado do Donald Trump, ou até que não seja aliado, mas que sabe o que significa a Kamala Harris na Casa Branca, resolvesse entrevistar, fazer uma conversinha de bar, né? Ri com a Kamala Harris. Não existe isso, gente. Não existe isso. Agora, a minha proposta é exatamente essa, é não dar importância, porque a gente está sempre reagindo. Então, diante de uma foto dessa, do Marçal com Boulos na sabatina, sei lá o que, conversa, também não me interessa, a gente não reagir e falar, nosso objetivo é muito maior para o Brasil. E o objetivo maior para o Brasil
ele começa nas nossas comunidades. Eu venho falando isso desde o dia 4 de julho, quando nós iniciamos esse movimento. Conhecer a história é a melhor ferramenta que a gente tem. Eu escrevi um artigo hoje na revista Oeste, quem é assinante vai poder ler. E o artigo fala, eu vou colocar lá no WhatsApp, vou pedir o nosso querido Guilherme Fiuza. Aliás, amanhã eu estarei no programa do Fiuza. Vou pedir o Guilherme Fiuza para narrar o meu artigo. Coloco lá no WhatsApp. É um artigo que fala sobre a chamada do Obama para a campanha da Kamala Harris. É o SOS Batman, sabe? SOS Obama. Obama ao resgate. E enquanto eu estava fazendo as minhas pesquisas, que eu coloco dados, eu checo a fonte primária, tudo em primeira mão para vocês, eu li ontem mais ou menos, mais de 25 artigos do outro lado, não Fox News, não Wall Street Journal, nada disso. Eu li artigos do outro lado, para a gente saber e entender o que o outro lado está pensando, está fazendo. É o que eu falo. Conhecimento histórico é a maior ferramenta que a gente tem. E quando eu estava montando o meu artigo, escrevendo o meu artigo, eu pensei assim, meu Deus, já há muito tempo, já há alguns bons meses, o Partido Democrata, na verdade, desde a última eleição, o Partido Democrata vem perdendo o voto dos eleitores negros, dos homens jovens de 18 a 24 anos. Eu coloquei a pesquisa lá no meu artigo. Os jovens negros de 18 a 24 anos, depois da próxima faixa etária, que eu acho que era de 25 a 32, eles estão se tornando conservadores, porque eles querem a liberdade de empreender. Eles estão entrando no despertar do conhecimento histórico. Peraí. Inclusive teve um vídeo que viralizou há mais ou menos umas 2 semanas de um rapaz jovem, 20 e poucos anos, lá do Bronx, que é um reduto democrata, dizendo assim, porque agora eu aprendi, agora eu sei que a KKK é um braço do Partido Democrata. Me contaram muitas mentiras, me disseram que o Partido Republicano era racista, e eu fui pesquisar, e agora eu sei que a KKK é um braço do Partido Democrata, que o primeiro senador negro eleito, ele era republicano, o segundo republicano, os deputados e deputadas todos republicanos. Então, assim, o conhecimento desperta, o conhecimento traz um despertar, traz a primavera de todo mundo, um despertar que, uma vez que você vê, você não desvê, né? Você não tem mais como voltar atrás. E essa ferramenta nunca mais é tirada de você. Nunca mais a ferramenta do conhecimento é tirada de você. Então, quando você chega nesse conhecimento histórico e que você quer se aprofundar mais e mais e mais e mais, porque é um vício, você sai exatamente daquele modo reação. E você passa para o modo previsão. E aí, escrevendo o artigo, eu disse, os democratas não olharam a história. A história já estava mostrando que os negros nos Estados Unidos, a comunidade negra já estava se encaminhando a se tornar uma comunidade jovem conservadora, querendo a liberdade econômica, querendo menos Estado, dando esmolas para eles. E isso bastou entender, por exemplo, que em 2017 o Donald Trump, porque logo que Donald Trump entrou na Casa Branca, 2016, em 2017 os republicanos eles também conquistaram a maioria no Senado. Prestem atenção nessa história. Donald Trump na Casa Branca e os republicanos conquistaram a maioria no Senado e também na Câmara. Com maioria no Senado, na Câmara,
e mais o presidente para assinar, eles passaram uma reforma tributária muito robusta. Igual a nossa não, a nossa Tabajara. Uma reforma tributária robusta, cortes de impostos, isenções fiscais para empresas que estavam fora dos Estados Unidos, como montadoras de carro, por exemplo, para que eles voltassem para os Estados Unidos e gerassem empregos. Então, quando muita gente fala, por exemplo, Donald Trump corta imposto dos ricos, das empresas, mas dando isenções fiscais especiais, eles voltam para os Estados Unidos e abrem fábricas, e abrem lojas, e abrem whatever, e ali se instala o maior e melhor programa social de todos, né? Segundo Ronald Reagan, um emprego. Então, deixa eu dar um... Eu estou querendo bloquear umas pessoas aqui que estão muito chatas que eu vi agora aqui. Olha, se você não quer falar não quer estar aqui na live, você não precisa estar aqui, tá? Não precisa estar aqui. Peraí, pessoal, deixa eu só dar uma bloqueada aqui nas pessoas, porque muito chato. Esse nosso movimento aqui é para quem quer de fato crescer, para quem quer melhorar, não quer história, vocês querem essa bolha chata política, tem muitos lugares para vocês irem, muitos lugares. Bom, voltando à reforma tributária do Donald Trump. Quem tiver com uma caneta aí, anotem aí. Depois vocês deem uma olhada nos Opportunity Zones. Opportunity Zones. Opportunity Zones foi um programa dentro da reforma tributária do Trump que deu isenção fiscal para mais de 8 mil regiões nos Estados Unidos, isenção fiscal para que empresas, vamos supor, o Target, vamos colocar um nome, não sei se o Target estava na lista não, mas vamos colocar um nome, para que o Target, em vez de abrir uma loja grande em um lugar seguro ou um lugar já com uma certa renda elevada, um bairro, essas empresas teriam isenções fiscais significativas para abrirem essas lojas nessas 8 mil comunidades que mesclavam uma renda baixa e também uma boa segurança, para que as pessoas dali daquela comunidade pudessem arrumar um emprego nessas fábricas, nesses comércios, nessas lojas, nesses atacados. E isso trouxe um campo econômico muito amplo para essas comunidades. As comunidades negras tiveram um aumento de renda muito significativo durante os 4 anos do Donald Trump, exatamente pela instauração dos Opportunity Zones. Pois eles escrevem aí, Opportunity Zones. Já tem, inclusive, um estudo de Stanford que mostra o impacto econômico e social dessas Opportunity Zones. O impacto já foi estudado por Stanford, então também é muito interessante a gente complementar. Então, o que eu vejo hoje é que Obama e os democratas estão desesperados aí, meu Deus, os números da Kamala Harris estão péssimos, ela não consegue engatar ali com a comunidade negra jovem e masculina. Vai o queridinho de Hollywood, né? O senhor Yes We Can, o senhor Simpatia, e semana passada se encontrou com alguns jovens negros e disse o seguinte: vocês não querem votar na Kamala Harris porque vocês são sexistas. Ou seja, é a eterna amarra ideológica na cabeça de negros, mulheres, de homossexuais. Se você não votar desse jeito, você é fascista,
2020, por exemplo, o Joe Biden disse, né, se você, num podcast, se vocês não votarem em mim, vocês não são negros. E aí já há vários vídeos de negros conservadores espetaculares, inclusive questionando Kamala Harris, dizendo assim, peraí, você pode escolher um marido branco, mas eu não posso escolher um presidente branco? De novo, o conhecimento desperta, o conhecimento traz uma liberdade, e essas comunidades latinas também, os números da Kamala Harris, eles estão terríveis nas comunidades latinas. Já nas comunidades latinas é por causa do aborto absurdo que ela quer promover até o 9º mês de gravidez, né? E aqui, pessoal, vou fazer um pequeno parênteses aqui, nem estava aqui na minha cabeça para falar não, mas eu vou falar porque eu acho sempre importante dizer isso. Toda vez que vocês ouvirem o Donald Trump acabou com o aborto nos Estados Unidos, porque estava na Constituição e ele acabou. Mentira, tá? Primeiro, o aborto nunca esteve na Constituição americana. Anotem. O aborto nunca esteve na Constituição americana. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Lá atrás, em 1974, uma Suprema Corte bastante ativista, militante, a gente sabe, né, como essa gente trabalha, a maioria ali alinhada com o Partido Democrata, já num progressismo bem avançado, que eu chamo de regressismo, porque de progresso não tem nada, eles usaram a 9ª emenda e a 14ª emenda para dar uma esticadinha e falar que toda mulher tinha o direito ao aborto. Eu tenho um destaque aqui no meu Instagram, tem uma aula no meu curso só disso, 1 hora falando só disso, explicando o que aconteceu. E aí eles colocaram na Constituição. Pois bem, o que Donald Trump fez foi colocar 3 juízes, porque aqui são juízes, viu, senhor Barroso, senhor Moraes, aqui são juízes, não são advogados, não são nem só ministros, são juízes. Donald Trump colocou 3 juízes na Suprema Corte Americana, 3 juízes constitucionalistas. O que isso quer dizer? E também originalistas. O que isso quer dizer? O que estava escrito na Constituição? Vamos então olhar o que está na Constituição e estabelecer os pilares constitucionais dos Estados Unidos e institucionais. E o que está ali? Que esse tipo de assunto, ele é dos estados. Isso nunca esteve na Constituição, não estará na Constituição, e que isso é um assunto para os estados e suas assembleias estaduais. Portanto, o que os 3 juízes do Donald Trump fizeram e reverteram o famigerado Roe versus Wade, que matou desde 1974 mais de 62 milhões de bebês, assassinou, matou. Ele devolveu, a Suprema Corte Americana devolveu a discussão para os estados. Então, toda vez que vocês ouvirem acabou, o aborto foi que Donald Trump... Não. Donald Trump simplesmente devolveu para os estados. Essa discussão é de vocês. Discussão sobre droga, dos estados. Discussão se o cachorro pode andar com ou sem coleira na rua, dos estados. A Constituição americana é muito pequena. Tem 27 emendas só, muito pequena. Qualquer discussão relacionada à sua vida direta perto de você, isso pertence aos estados. E é isso que eu quero trazer nesse movimento para vocês. Quando nós somos assertivos e não estamos no modo reação Brasília, mas previsão perto de mim e demanda de ação perto de mim, gente, nós temos uma mini América perto da gente, no Brasil. Acreditem. Se nós temos esse poder de
pegar o nome do Brasil, República Federativa do Brasil, e trazer a previsão e a ação para perto da gente, porque hoje o brasileiro, nós estamos no modo reação Brasília, reação Brasília, reação Brasília, reação Brasília. E nós temos que estar no modo estratégia, previsão, discussão e ação perto da gente. Se nós fizermos isso, nós teremos uma porção de mini colônias aí no Brasil. E é assim que a gente vai mudar o Brasil. Com conhecimento de que isso muda. Eu estou vendo aqui na televisão que Sael está respondendo, né? Cheers! Cheers para IDF, Mossad, meus amigos judeus que estão aqui, que eu já estou vendo, Bianca e muitos. Conhecimento fortalece, gente. Conhecimento histórico geral fortalece a nossa vida do lado da gente. Do lado da gente. E aí, se pensarmos, mas a minha vida já está tão boa, né? Eu vou ficar mexendo com isso, de ficar estudando, de ficar vendo TV, tentando entender as coisas, ir ali no Google, ir para cá, informação ali, e livro para lá. Não, que preguiça, né? E aí a gente vê para os cristãos, né, que estão aqui. Pedro morreu crucificado, de cabeça para baixo. João em óleo fervente. Lucas foi enforcado numa oliveira, se eu não me engano. Marcos arrastado pelas ruas, né, pelo pescoço, arrastado até morrer. Cortaram a cabeça de Paulo, que perseguia cristãos, né, se tornou um dos maiores discípulos pós, né? E eles não precisavam sofrer nada disso. Era só eles terem negado a verdade. Era só eles terem falado: nada disso que eu estou falando aqui aconteceu. Tudo mentira. Esse Jesus aí, a gente estava só no hype. No entanto, eles não negaram a verdade. Que a verdade tem um caminho. E a verdade é imparável. Só que a verdade precisa de discípulos dispostos a defender a verdade. Dispostos a defender a verdade. Então, aqui eu deixo mais uma vez a minha proposta para vocês, para que nós possamos sair daqui, para que a gente possa se encontrar na vida real. Então, é lá no WhatsApp que a gente vai se organizar. O WhatsApp não é onde a gente vai se encontrar. O WhatsApp é onde a gente vai se organizar para a gente se encontrar. E eu repito, vocês em 2005, vocês vão ligar para o Cal e falar assim: leva de volta que a gente não aguenta mais a sua mulher aqui. Nós precisamos disso. Sair do modo reação e entrar no modo previsão, estratégia, cabeça, conhecimento, encontro, olho no olho, debate. Se nós nos tornarmos, em nossas comunidades no Brasil, mini-américas, claro que eu sonho com isso, eu vejo isso acontecer no meu bairro. Vocês estão achando que Washington Washington morre de medo do meu bairro, porque Washington pode assinar o que quiser lá, que se o meu bairro decidir aqui não. Então, é só entrar anapaulahenkel.com.br, lá que a gente vai planejar
tudo, 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 inclusive encontros ao vivo. Vou ficar muito tempo no Brasil o ano que vem. Estou indo para o Brasil daqui a pouco, vou confirmar a data com vocês lá no WhatsApp. E estou fazendo também algumas pílulas que eu vou jogar lá no WhatsApp, que eu dei o nome de América em 3 minutos. Agora em Boston eu gravei uma porção de vídeo. América em 3 minutos. Colégio eleitoral. Pum, 4 minutos. Quem é que não tem 4 minutos? Democratas versus republicanos. Pum, 4 minutos. O que foi o massacre de Boston, que moldou, massacre de Boston moldou a história dos Estados Unidos. 6 anos antes da Declaração de Independência. O que foi o massacre de Boston? Pum, 4 minutos. Gravei uma opção de vídeo assim curtinho, porque já tem muita gente falando bobagem por aí, do colégio eleitoral, de democratas e republicanos, de primárias, de Estados Unidos, de federalismo, de Roe versus Wade. Então, é lá no WhatsApp que a gente vai se encontrar, tá? Porque esse Instagram aqui tá cada dia mais complicado. É só você digitar #liberdade aqui nos comentários. O link para entrar também está aqui no meu perfil, anapaulahenkel.com.br. 0800, tudo de graça. E lá é lá que a gente vai informar tudo, tá? Vamos fazer lives fechadas só pra gente, porque falar certas coisas aqui, as coisas, o perfil cai. Eu fiquei há mais ou menos umas 3 semanas sem conseguir postar um comentário. Mostrei aqui para vocês, deixei até no feed. Então é lá. Mas a gente não vai ficar lá não, tá, pessoal? Lá é só pra gente se agrupar, se juntar, olhar um no olho virtualmente pra gente sair e olhar no olho fisicamente. Isso aí, só colocar #liberdade, você vai receber o link, ou então clica no link do meu perfil. Previsão não é reação, pessoal. Previsão não é reação. E o nosso país, ele merece muito, 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 muito mais do que Marçal, Boulos, Zema, Aldemar, qualquer um deles. Nós temos que moldar o político que vai defender o nosso movimento. Hoje a gente está sempre no modo reação. A política é a arte do possível. A gente tem que acabar com isso. A política é a arte do possível. A gente tem que votar no menos pior. Por que a gente tem que se contentar com tão pouco? Agora, para a gente poder se contentar com mais, a gente vai ter que ter a ideia de que é um trabalho a longo prazo. Não é trabalho reativo. Não é trabalho visceral, de fígado. É um trabalho de estratégia, de previsão, de paciência. Como a verdade, né, que a gente estava falando dos discípulos. Então, o que nós temos que fazer lá longe. Olha, para vocês terem uma ideia, o Hall da Fama aconteceu exatamente 40 anos depois de uma Olimpíada que eu assisti, que foi a de 1984, que eu tinha 12 anos. Meu Deus! Tinha 12 anos. A Olimpíada foi aqui em Los Angeles. Aliás, deixar aqui, eu vou ficar 5 horas falando com vocês. Foi uma Olimpíada que deu lucro, porque foi uma Olimpíada que não usou 1 centavo de dinheiro público. 1 centavo. Tem fundos. Essa Olimpíada tem fundos até hoje, 40 anos depois, fundos que alimentam e fomentam plataformas esportivas, programas educacionais para jovens aqui na Califórnia. E essa Olimpíada de 1984, para os mais jovens aqui,
o Brasil, o masculino, foi medalha de prata, perdeu para os Estados Unidos. Uma eleição, uma seleção de Bernard, Bernardinho, Renan Montanaro, William, Amaury, Bernard, né? Falei. E vejam vocês, 40 anos depois eu estou no Hall da Fama, beleza. Mas moro em Los Angeles, imersa nessa cultura espetacular que é a independência do indivíduo, o espírito, a celebração do espírito individual que é a América. E só é assim porque as comunidades são assim. E aí, 40 anos de Xandó, obrigada, muito obrigada. Isso só acontece com persistência, com resiliência, né? Quantas vezes eu ouvi, vai jogar a Olimpíada assim, beleza, não tem problema, eu vou aqui, aos pouquinhos. Então, toda essa experiência, essa riqueza da troca humana, a gente precisa se encontrar em algum lugar que não seja aqui, e nem no WhatsApp. É por isso que eu preciso que você vá para lá a gente sair. Bom, eu acho que é isso. Previsão não é reação. Previsão não é reação. Temos que sair do modo reação. Nós vivemos no modo reação no Brasil todos os dias. A gente só reage. Reage a um PL ruim. Reage a isso. Reage à esquerda. Reage. A gente precisa entrar no modo previsão. Então é isso. Pessoal, minha sexta-feira ficou melhor com vocês, em boa companhia, já que eu estou sozinha em casa. Muito obrigada. Bernard, com a sua jornada, é isso aí. Meu pai foi diretor de alguém aqui, meu pai foi diretor de muita gente. Encontrei gente até em Boston. Seu pai foi meu diretor. Meu pai foi maravilhoso. A gente vai falar muito do meu pai também, lá no nosso movimento. Meu pai tem lições assim. Eu tenho que ter um tempo para escrever um livro sobre o meu pai, mas ali também eu vou passar muita coisa do meu pai. Pessoal, então é isso. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui que eu não tenha respondido. Cascavel, vamos para Cascavel. Vamos para Recife, vamos para Uberlândia, vamos para Petrópolis. Poxa, Petrópolis é o meu paraíso na Terra. Bom, é isso, pessoal. Boas eleições para vocês no domingo. Ribeirão Preto, vamos também. Muito obrigada pela companhia de vocês aqui. Hoje eu tô meio fake news, tá? Porque eu tô assim arrumadinha, fica todo mundo elogiando. Que blusa linda! Que brinco lindo! E eu tava com uma calça linda, mas vou confessar, tô de short. Oh! Gente católica pode usar short. Um beijo, viu, pessoal? É uma honra estar com vocês nesse movimento. É uma honra fazer parte disso. Essa ideia partiu muito do meu convívio com vocês nas redes sociais. Então, muita coisa. The best is yet to come. Tá? Que nós possamos sair do modo reação e que nós possamos entrar no modo previsão, estratégia. Pensem num jogo da Olimpíada. A gente vai se preparar para uma Olimpíada. São 4 anos de preparação e é isso que a gente tem que ter na cabeça. Tá bom? Um beijo, pessoal. Um beijo para todos vocês. E eu sei que vocês queriam ver as pequenininhas, mas elas estão deitadas lá no sofá. Um beijo para todos vocês. Saudades de Lavras. Dallas, meu marido está aí, assistindo a minha enteada.
Beijo, pessoal. A gente se vê aqui. Conhecer a história é uma ferramenta que nós precisamos ter para melhorar o nosso Brasil. E a gente vai fazer muita coisa juntos. Beijão, pessoal. Até mais. Ó, cheers para vocês. E nessa noite especial que eu tô vendo ali, cheers para o Mossad, para o IDF, para Israel. Boa noite, pessoal.